Hoje vamos falar de Gari, fundo de tijolo que vem distribuindo mais de 1% ao mês e que está passando pela sexta emissão de cotas, que visa adquirir ali 15 imóveis do Atacadão, uma bandeira do Carrefour. Enfim, e aí, será que vai valer a pena? Vamos conferir ao longo do vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Pedro da Fico, analista CNPI e especialista em fundos imobiliários da Suno Research. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo aqui do nosso quadro, o Raio X. Lembrando que o intuito deste quadro é analisar e investigar com profundidade um determinado fundo imobiliário para identificar ali suas principais características e especificidades, apresentando brevemente pontos de destaque, pontos de atenção, para que te auxilie então na tomada de decisão quando do seu investimento. E outra coisa, embora eu seja analista CNPI, certificado pela PMEC, e poderia realizar indicações formais, esse vídeo aqui não se trata de nenhum tipo de recomendação. Nesse vídeo vamos falar de Gari. Vale lembrar que o fundo ele veio ali ao mercado em janeiro de 2021, sob o nome de Guardian Logística, o GALG 11. Então ali nos primórdios do fundo, o fundo ele possuía apenas ativos com vocações logísticas e industriais na sua carteira. Porém, ali no final de 2023, início de 2024, o fundo ele passou por uma reformulação do seu regulamento, atualizando ele então o seu nome para Guardian Real Estate, né, e transformando o ticker de GALG para Gari 11. Assim, dessa maneira, o portfólio ele passou a ser híbrido, com ativos de renda urbana também. Hoje tem 50%, 50%, na verdade 49%, 51%, voltado ali também para ativos de varejo, especificamente no setor do varejo alimentar, para dois grandes locatários, que é o Grupo Pão de Açúcar e o Grupo Mateus. Ali, então, nesse momento, no início do ano, o fundo adquiriu mais 21 imóveis e chegou, então, a 25 ativos no portfólio. Dentro dessa questão de 21 imóveis, foram 20 voltados à renda urbana e um voltado a ativo logístico. Bom, particularmente eu entendo que essa nova roupagem do Gari é uma roupagem positiva e assertiva, né, uma vez que ele deixa o portfólio muito mais diversificado, reduz também a sua alavancagem, aumentou ali o prazo médio contratual do fundo e manteve a atipicidade contratual que havia ali em GALG, 100% dos contratos atípicos, e além de também de apresentar bons inquilinos com ótimo rating de crédito. Então, além disso, né, dentro dessa nova roupagem, a estratégia de renda urbana ela tende a trazer mais opcionalidades ao fundo ao longo do tempo. Isso porque ele pode realizar futuras vendas com compressão de cap, né? Por exemplo, se ele comprar 8 e vender a 7,5, a 7, 6,5, então tem essa compressão de cap rate que na prática traz um lucro para o fundo, que pode ser distribuído em forma de rendimentos aos investidores. E uma outra questão também é que o ticket médio dos ativos de renda urbana, eles tendem a ser menores que outros perfis, outras tipologias imobiliárias. Então, ele consegue fazer mais vendas, de uma maneira mais fácil, por ser mais acessível a outros perfis de investidores. Não precisa ter aquele investidor super robusto que vai fazer uma compra de 200, 300 milhões de reais. Você pode fazer vendas ali de 20, 30, 40 milhões de reais, dependendo do ativo e da região, por óbvio. Além disso, por fim, acho que mais um ponto que é bacana de trazer na renda urbana é que esses ativos eles possuem um alto potencial imobiliário, né, uma vez que eles estão em vetores de crescimento de cidades ou mesmo em grandes centros urbanos, e então o seu terreno ele possui um alto valor agregado, podendo ali no final do seu contrato, desses contratos que o fundo fez, realizar uma potencial venda ou mesmo incorporações verticais, residenciais ou comerciais, trazer um hub logístico para dentro da cidade, ou mesmo construir um shopping em função do adensamento daquela região. Enfim, só mostra então o potencial construtivo dos terrenos dessa tese específica de renda urbana. Então, inclusive, aqui vale trazer, eu vou até tirar meu rostinho aqui para facilitar a visão. Antigamente o GALG ele tinha apenas 500 milhões de patrimônio líquido, voltado ao setor logístico, e com 5 imóveis e 3 inquilinos. Prazo médio de 9 anos, 100% contratos atípicos.
e hoje o Gari ele possui na faixa ali de 1,1 bilhão de patrimônio líquido, dividido entre logístico e renda urbana, com 25 ativos, aumentou ali a quantidade de inquilinos para 6, aumentou o prazo médio contratual de 9 para 15 anos, mantendo a tipicidade contratual e a multa rescisória de 100% do saldo remanescente, além de diminuir também a alavancagem de 42% ali em GALG para 23% em GARI. Então, quando a gente observa esses valores, nitidamente houve uma melhora nos indicadores do fundo, uma diversificação do fundo como um todo, e aí reforçando aí a nossa visão de que essa nova roupagem de Gari ela foi bastante positiva. Bom, então agora vale lembrar que hoje o portfólio tem 25 ativos e potencialmente vai chegar a 40 ativos, considerando essa aquisição de 15 imóveis do Atacadão, né, que é da bandeira do Carrefour, e que tende a elevar a participação de renda urbana para 67%. Então, para realizar essa aquisição, o fundo ele vem por meio de uma nova emissão de cotas, como a sexta emissão de cotas, buscar realizar uma captação de recursos para poder viabilizar essa aquisição, porque o volume é super expressivo, 725 milhões, para realizar essa aquisição. Lembrando que o cap rate da aquisição é de 8% ao ano, e o prazo médio contratual nos 13 primeiros anos são atípicos, podendo ser também renovado por 2 períodos adicionais de 5 anos. Então, essa operação ela reforça a estratégia do fundo em realizar novas aquisições a atacado, né? Ela compra diversos ativos, vários ativos de um só vendedor, para posteriormente vender no varejo, ou seja, vai vendendo imóveis de forma pontual, ou 1, 2 ali, para investidores específicos, então oferindo ganho de capital com compressão de cap, como a gente pontuou anteriormente. Então, hoje o fundo possui 1,13 bilhão de patrimônio líquido, o seu valor por cota referente ao informe mensal de outubro é de R$ 9,00 por cota. Hoje são 272,8 mil cotistas e a liquidez média diária referente aos últimos 30 dias é de quase R$ 7 milhões. Já em relação à sexta emissão de cotas, a gente pode trazer aqui o cronograma. O período de exercício de preferência ele vai até o dia 14/11, né, até essa quinta-feira de novembro, e o período público ele vai do dia 11 de novembro até o dia 25 de novembro. Lembrando aqui que há custos de 40 centavos por cota, embora eles não sejam pagos pelo investidor, ou seja, se fosse realizar valor patrimonial mais custo, seria R$ 9,40, e como o mercado hoje está na faixa de R$ 9,00, não faria muito sentido. Então, o que vai acontecer? O fundo vai pagar esses 40 centavos aqui, sendo que 60% serão pagos pela gestão em forma de desconto da taxa de gestão ao longo do tempo. Então, ela vai fornecer um desconto da taxa de gestão até que esse custo, 60% do valor total, seja pago. Então, na prática, é como se a oferta fosse realizada abaixo da cota patrimonial. Se considerar que 40% vai ser pago pelo fundo, ou seja, 16 centavos, é como se a oferta fosse realizada a R$ 8,84. Bom, então, trazendo os principais pontos de destaque do fundo, o primeiro diz respeito àquela atualização do regulamento que permitiu essa nova roupagem ao fundo, incorporando a estratégia de renda urbana no seu portfólio. Inclusive, essa oferta atual ela tende a aumentar o percentual dessa tipologia para quase 2/3 da carteira de Gari. Como segundo ponto de destaque, vale trazer que o fundo ele possui 25 imóveis, sendo 5 galpões logísticos e 20 ativos de renda urbana. Possui também 279 mil metros quadrados de ABL, prazo médio contratual de 14,8 anos, sendo 6 inquilinos, todos eles com bom risco de crédito, bom rating, distribuído entre 10 estados do país, e todos contratos atípicos, com multa 100% integral do saldo remanescente, caso haja uma saída antecipada.
Então, essa força contratual ela permite maior previsibilidade e segurança aos investidores. Como terceiro ponto de destaque, vale lembrar que hoje o fundo possui uma vacância zerada. Já seguindo o quarto ponto de destaque, diz respeito à estratégia de reciclagem do portfólio, que tem permitido bons resultados aí aos investidores, além também de otimizar a sua estrutura de capital, considerando ali a venda do galpão da BR Foods em Salvador, ali no início de 2024, como um exemplo. Além disso, vale lembrar que há outras duas vendas engatilhadas, sendo o galpão da BR Foods Visa e o galpão ali da GPA, considerando lucros projetados de 53 centavos por cota para o BR Foods e 0,048 centavos por cota para o ativo do GPA. Como quinto ponto de destaque, a gente pode lembrar que o fundo vem apresentando um guidance de distribuição aqui no relatório gerencial, é importante observar isso, e atualmente ele foi atualizado em função das últimas vendas anunciadas para algo entre 0,085 até 0,092 por cota. E como sexto ponto de destaque, vale lembrar que a taxa de administração é de 0,95% ao ano e a taxa de performance é de 20% do que exceder o IPCA mais 6%. Então, quando a gente verifica que nos últimos 12 meses, as despesas operacionais elas representaram 6,3% das receitas oferidas no período, o que é um nível excelente, uma vez que está abaixo do que a gente julga adequado, que é entre 8% e 12%. Isso reforça ali o custo competitivo do fundo. Só que, por outro lado, quando a gente soma as despesas financeiras, essa relação ela salta para 20%. Em função da alavancagem do fundo. Por outro lado, também vale trazer alguns pontos de atenção aqui do Gary. Em primeiro lugar, o primeiro ponto de atenção diz respeito aos riscos direcionais. Embora o fundo ele possua hoje 25 imóveis, há alguns riscos direcionais nos seus locatários, sendo 28% no BAT, né, British American Tobacco, antiga Souza Cruz, 27% no Grupo Mateus, 24% no Grupo Pão de Açúcar e 16% no BR Foods. Aí dentro desse quesito, né, a gente pode destacar o segundo ponto de atenção, que diz respeito ao vencimento deste contrato aqui com a Abate, lá em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Ele vence em setembro de 2027, que é o próximo contrato a vencer, então a gente precisa monitorar, embora a gente entenda que seja uma operação importante para este inquilino. Então, vamos verificar esse potencial renovação. Como terceiro ponto de atenção, diz respeito à alavancagem do fundo. Quando a gente observa aqui no relatório gerencial, a gestão ela apresenta dados importantes no que tange a sua alavancagem. Embora ela venha apresentando aqui que a alavancagem é de 24% em relação ao ativo total líquido das suas disponibilidades, a gente entende que é importante que a Guardi ela passe a apresentar essas obrigações de uma forma consolidada, né, apresentando ali uma estrutura de capital com um organograma, uma vez que o fundo ele possui um outro ativo dentro da sua casca que possibilitou a aquisição dos ativos do Pão de Açúcar e do Grupo Mateus. Então, era importante eles trazerem esse organograma para a gente ter maior visibilidade e entendimento ali por parte dos investidores, uma vez que este tema de alavancagem é um tema bastante sensível no mercado como um todo. O pessoal acaba maximizando ali, majorando, somatizando, né, os problemas da alavancagem, uma vez que a alavancagem, quando bem empregada, ela tende a maximizar o retorno do fundo, e quando mal empregada, ela tende a aumentar as suas dificuldades também. Então, quando a gente olha o informe mensal do fundo, a gente observa aqui que não tem obrigação por securitização e obrigação por aquisição de imóveis, uma vez que esses valores eles estão dentro da casca desse fundo aqui, o Fundo Artemis. Esse é um informe trimestral que a gente pode observar, que é essa posição de fundos imobiliários que o fundo detém. Então, as operações de securitizações elas estão dentro desse fundo imobiliário. Então, seria super relevante que a gestão trouxesse ali um balanço patrimonial, mesmo que seja resumido,
e esse organograma para a gente ter maior visibilidade em relação às obrigações e necessidades de caixa do fundo, do GARI. Aqui no informe mensal também vale lembrar que tem 241 milhões em outros valores a pagar, provavelmente em função de pagamento parcelado. Então, em função disso, do que a gente trouxe aqui, da impossibilidade de averiguar todos os pontos de obrigações do fundo, a gente não conseguiu calcular com precisão a alavancagem atual, embora a gestão, como a gente pontuou, trouxe no relatório gerencial um percentual de 24%. Por outro lado, aqui vale lembrar que tem 587 milhões em recursos líquidos, sendo 492 milhões nesse fundo imobiliário que a gente trouxe, embora então seja uma estratégia principal, uma estratégia core, a gente não sabe até quanto esse valor aqui ele é líquido, né, para possibilitar aí, fazer frente às necessidades de caixa. Também temos 88 milhões em CRIs e mais 6 milhões, apenas 6 milhões em caixa. Então, essa alocação em CRIs, ela permite uma melhor remuneração do caixa à medida que as necessidades com amortização elas vão sendo evidenciadas. Lembrando aqui que para 2024 ainda restam 21 milhões a serem pagos, para 2025 são 54 milhões em necessidade de caixa e em 2026 são 57 milhões. Então, dentro dessa questão de cronograma, bacana a forma como a gestão trouxe aqui, só que ela entrou em uma outra dimensão, que é realizar pagamentos parcelados e recebimentos parcelados. Então, seria também super relevante que eles trouxessem essa divisão para a gente entender o que o fundo tem para receber, embora aqui no informe mensal tem outros valores a receber de 153 milhões provenientes da venda do BRF, né, BR Foods, lá de Salvador. E outro ponto que vale trazer dentro da questão da alavancagem é o que a gestão traz aqui, né, o modelo da alavancagem. São operações casadas, elas foram estruturadas com prazos iguais dos contratos atípicos de locação, com os mesmos índices de reajustes. Então, na prática, esses CRIs eles possuem vencimentos, parcelas e correções monetárias casadas com os aluguéis do GARI, o que proporciona, na prática, as despesas financeiras menores do que as receitas imobiliárias. Então, trazendo ali um spread positivo e gerando um ganho adicional, né, ao fundo em função de como ela foi estruturada. Mas, de toda forma, é um ponto que precisa ser observado, né, e como a gente sempre pontua, nada melhor do que a reciclagem do portfólio, como a gente pontuou no ponto de destaque, para poder trazer maior segurança nas necessidades de caixa do fundo. Como quarto ponto de atenção, vale lembrar que na DRE a gestão ela não apresenta uma linha de ganho de capital e também não apresenta as reservas acumuladas do fundo, para que a gente tenha uma dimensão das condições de manutenção desse guidance que foi proposto. Como quinto ponto de atenção, vale lembrar que os rendimentos eles estão sendo majorados por eventos não recorrentes, né, com a venda do ativo lá do BRF de Salvador. E então é importante pontuar que, em função dessa ausência da linha de ganho de capital na DRE e a ausência de reservas acumuladas, a gente não teve como oferir com plena exatidão qual que é a renda base recorrente do GARI, mas embora a gente tenha estimado ali algo entre 15% e 20% das receitas com efeitos não recorrentes, ou seja, ganho de capital. Então, dentro dessa linha, dentro desse quinto ponto de atenção, eu acredito que seria super interessante que a gestão trouxesse uma atualização do relatório gerencial, né, para maximizar essa transparência e a comunicação, embora ela já seja bastante pertinente, ela já é uma comunicação bastante assertiva, mas é uma questão de melhoria. A gente tem sempre que focar na melhoria contínua, então seria crucial que ela melhorasse como comunicação quanto à alavancagem do fundo, como cronograma de desembolsos e recebimentos, o ganho de capital e as reservas acumuladas aqui na DRE. Como sexto ponto de atenção, a gente pode lembrar que os custos das emissões
recentes elas foram altíssimos, sendo que nessa última emissão agora, nessa vigente, na sexta emissão de cotas, de 4,47%, e na quinta emissão de cotas de 4,6%, o que é um valor extremamente alto em função da quantidade de cotistas que o fundo possui hoje. Então eu entendo que o Gary ele possa ajustar seus ponteiros e voltar à rota de crescimento sustentável com custos mais competitivos, inclusive por dispor de 272 mil cotistas na sua base. E dentro desse quesito de emissão, a gente pode trazer o sétimo ponto de atenção. Esses ganhos de capital que foram anunciados com as vendas do BRF Visa e do GPA, eles, como vão ter novas cotas, eles tendem a ser distribuídos por uma maior quantidade de cotas, ou seja, o lucro total por cota ele é diluído, ele é diminuído. Então, seria legal se a gestão avaliasse essa possibilidade de realizar pagamentos extraordinários no fechamento semestral, embora eu entenda que essa possibilidade ela seja remota, uma vez que a Guardian ela tem preferido trazer distribuições mais lineares e previsíveis possíveis, né? Sempre dentro ali do guidance de distribuição. Então, aqui para a gente finalizar, a gente pode trazer como 2 highlights. O primeiro, que essa nova emissão ela tende a majorar a parcela de renda urbana, colocar ali quase 2/3 de ativos de renda urbana frente aos ativos logísticos, o que particularmente me agrada bastante, sobretudo pelas opcionalidades do setor, como a gente pontuou ao longo deste vídeo. A Guardi ela apresentou um pipeline futuro sobre potenciais aquisições de ativos logísticos para recompor essa venda do BRF Visa, buscando inclusive reequilibrar essa alocação entre os setores de logística e de renda urbana. Só que na minha visão, eu gostaria que essa participação de renda urbana ela seguisse mais elevada. Eu acho que o diferencial do fundo pode ser essa tipologia, e se for o caso da gestão seguir com a estratégia de reequilibrar o portfólio com ativos logísticos, que esses ativos logísticos eles estejam mais voltados às suas características imobiliárias e sua localização do que por questões contratuais, como é o caso atual, que o fundo ele possui praticamente todos, não, na verdade todos os contratos atípicos de longo prazo. Então, eu entendo que ativos que são mais bem localizados e que possuem alto padrão construtivo, eles tendem a apresentar uma maior chance de reposicionamento quando da saída dos seus locatários. Só que, lembrando que a estratégia como um todo da gestão atual, ela também tem o seu valor, né? Não tem como a gente descartar essa estratégia. Mas eu gostaria de ver, como um todo, ativos logísticos em regiões mais óbvias. Então, como segundo highlight, eu gostaria também que a Guardian se sensibilizasse quanto aos ruídos que foram gerados com essa missão, uma vez que os custos foram muito elevados e parcialmente pagos pelo fundo. Então, gostaria que eles buscassem outras alternativas, né? Novas alternativas, quando forem realizar outras emissões no futuro, assim, então, voltando para um crescimento mais saudável e mais sustentável, em linha com o que a gente busca e prega na indústria de fundos imobiliários, sem, inclusive, esses custos altíssimos que chega a ser quase obsceno. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desta edição do Raio Fis. Peço que deixem nos comentários o ticket que vocês gostariam que eu trouxesse para uma avaliação futura. Inclusive, vale lembrar que feedbacks são sempre muito bem-vindos. Curta o vídeo, compartilhe com seus colegas para que essa mensagem chegue a outros investidores. Um grande abraço e até a próxima.